Você já se deparou com uma fração gigante, tipo 120, 180 avos, e ficou sem saber como simplificar? Muita gente trava nessa hora, né? Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês dois métodos para vocês aprenderem a simplificar as frações. E depois dessa aula, você vai conseguir simplificar qualquer fração sem medo e sem enrolação. Vamos embora lá? Oi, pessoal! Professora Raiane Duarte aqui do canal Rai Explica. Hoje trazendo mais um conteúdo aí da nossa playlist de frações. Conteúdo esse que aparece em todas as áreas aí, em todos os outros conteúdos da matemática, porque toda hora você se depara com uma fração e a professora sempre fala: tem que simplificar, tem que simplificar e tem que simplificar. Olha aqui o que a gente vai aprender hoje, simplificação de frações. Eu vou te ensinar dois métodos, você vai escolher qual é o método mais adequado para você e vai utilizar aí nas suas aulas para fazer seus exercícios e entender de uma vez por todas o que é esse raio de simplificação de fração. Vamos lá? Então aqui, ó, primeiro vamos trazer a definição de simplificação. O que é simplificar uma fração, Rai? Simplificar é reduzir o numerador e o denominador para que essa fração se torne mais simples e irredutível. Essa palavrinha irredutível eu vou falar mais à frente. Mas o que significa uma fração ficar mais simples? O que é mais fácil de eu entender, de eu analisar? Uma fração representada por 40, 30 avos, ou uma fração representada da forma 4/3? O que é mais fácil de eu entender ali a divisão da minha pizza, da minha barra de chocolate? Não é mais fácil entender 4/3? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar frações grandes em que é possível fazer a divisão ali, né, por vários números até chegar numa fração mais simples, ou seja, uma fração irredutível, aquela que não tem mais como dividir por ninguém. Vamos lá? O primeiro método é o método mais simples e é o método que todos os alunos usam, tá? A maioria aí é esse que vocês aprendem lá na escola, ó. Divisões sucessivas. O que eu vou ficar fazendo aqui, ó? Eu vou ter que pegar meu numerador e meu denominador, ver na tabuada de quem esse número está, mas eu vou dar uma dica para simplificar isso, calma, e dividir os dois ao mesmo tempo. Eu não posso pegar números diferentes e dividir o número de cima, que é o numerador, e o denominador por números diferentes. Não pode. Lembram lá da aula de fração equivalente? Se você não lembra e não assistiu, volta, porque tem tudo a ver com simplificação de fração, hein? Para que as frações sejam equivalentes, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, ok? Então, vamos lá. Ó, fácil aqui, ó, preste atenção. Dica de ouro. Se o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu sei que o número é isso mesmo, o número é par. E se ele é par, eu sei que ele está na tabuada do 2, ó. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 2, porque os dois são pares. E aí vai fazer a conta de dividir, ó. E, ó, outra dica. Rai Explica, dá dica o tempo todo, hein? Dividir por 2 é fazer a metade do número. Fácil, ó. 60 dividido por 2. Metade de 60, 30. 100 dividido por 2, metade de 100, 50. Repara só, vou continuar, porque ainda sei que está grande essa fração. Eu não quero uma fração grande, eu quero uma fração mais simples. Quero uma fração irredutível. 30 e 50 ainda são pares. Rai, posso dividir por 2? Pode sim, claro, divide por 2. Vamos lá. 30 dividido por 2. Sei que dividir por 2 é metade. Metade de 30, 15, beleza. 50 dividido por 2, metade de 50, 25, show de bola, Rai. E agora, Rai, 15 e 25 avos. Não tem metade, não é número par. Ai, meu Deus, e agora por que número eu vou dividir? Calma, meu pequeno gafanhoto, fica calmo. 15 está na tabuada do 3, 25 está lá? Não, não posso dividir por 3, mas eu sei que quando meu número termina em 0 ou 5, ele está lá na tabuada do 5. Então, vamos dividir por 5, ó. Fácil, dividir por 5 também é tranquilo. 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Rai, acabou, não aguento mais. Que não aguenta mais, gostosinho, ó, ficar aqui dividindo. 3 quintos.
3 só está na tabuada do 3 e 5 só está na tabuada do 5. Posso dividir por números diferentes, numerador e denominador? Claro que não. Acabou, ó. Fração irredutível, fração mais simples. Agora tu olha para cá. 60 centésimos, 3 quintos. Qual fração é mais simples de entender? Qual fração eu consigo fazer a representação aqui na minha cabeça? Peguei uma pizza, dividi em 5 partes e comi 3. Peguei uma pizza, dividi em 100 partes e comi 60. Meu Deus do céu, imagina você dividir uma pizza em 100 partes, beleza? Então, essa é a fração mais simples. Vamos fazer mais uma para vocês entenderem? 24/36. Rai, você já falou que se o número é par, né? Se o último algarismo do número é par, ele é par. Então, eu consigo dividir por 2, vamos lá, metade de 24, isso mesmo. 12, metade de 36. Cuidado, hein? Um monte de gente erra isso daqui, coloca 13. Toma cuidado, hein? Não é isso. 36 dividido por 2, 18, porque 18 vezes 2 dá 36. E agora, Rai, os números ainda são pares? São. Posso dividir por 2 ainda? Pode, divide por 2, ó. 12 dividido por 2 vai dar 6, 18 dividido por 2, 9. Rai, o 6 é par, posso dividir por 2? Pode, mas o 9 é par? Pode dividir por 2? Não, então não vou poder dividir por 2, ó. Eu sei que o 6 está lá na tabuada do 3 e o 9 também está na tabuada do 3. Então, eu vou dividir os dois números por 3, ó. 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3, acabou. Essa é a fração irredutível da minha fração inicial. Por que você sabe, Rai, que é uma fração irredutível? Porque eu sei que 2 só dá para dividir por 2 e 3 só dá para dividir por 3. Pode dividir por números diferentes? Claro que não. Então, acabou. Essa é a minha fração irredutível. Beleza? Mais uma. Rai, que número grande. Meu Deus, quantas vezes eu vou ter que ficar dividindo? Várias, até encontrar. Por isso que eu vou te ensinar um outro método que, apesar de usar uma técnica, né, que muitos têm pavor, eu vou conseguir dividir uma vez só. Então, fica comigo até o final para você aprender essa técnica também. Não vai embora não, hein? Vem aqui comigo. Agora aqui, ó, 144/96. O que eu faço, Rai? Já sei que 144 e 96 são pares. Então, eu posso dividir por 2. Caramba, Rai! Como que eu vou fazer metade de 144? Pensa comigo. Quanto que é a metade de 14? 7. Quanto que é a metade de 4? 2. Pronto. Acabou. Quanto que é a metade de 96? Ó, metade de 9. Não dá, Rai. Mas eu sei a metade de 8, que dá 4. Não sobrou 1? Joga para o 6. Qual é a metade do 16? 8. Pronto. Metade do 96 é 48. Viu a técnica que eu usei para fazer uma conta de divisão de cabeça? Cada um tem que encontrar a sua. Tenta encontrar a sua aí para facilitar os seus cálculos. Vamos lá? 72 e 48 ainda são pares. Ó, eu vou dividir para 2 de novo. Vamos lá, metade de 72, 36. Metade de 48, 24. Continua. Ai, meu Deus, não acaba. Vou ficar dividindo aqui, ó. Vou por 2 de novo, porque eu sei que os dois são pares, ó. 36 por 2. Já vimos aqui em cima esse 36, hein? Aqui, ó. Dá 18 e 24 por 2, metade de 24, 12. Ainda dá para dividir, Rai? Ainda dá, continua. Por 2 de novo, porque eles são pares. 18 dividido para 2, 9. 12 dividido para 2, 6. Rai, não acaba, é isso aí, continua dividindo. Por isso que o método é divisões sucessivas, porque eu fico fazendo várias divisões até o número ficar reduzido. Repara agora, ó, dividir por 3. Por que, Rai, que parou de dividir por 2? Porque o 9 é ímpar, 9 não dá para dividir para 2. Então, eu tenho que procurar outro número que divida os dois ao mesmo tempo. Quem é? O 3. Então, 9 dividido para 3 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Achei a minha fração irredutível de lá da minha fração original, 144/96. Viu como é que é simples? Vamos para o método 2? Vamos lá. Então, pessoal,
Esse aqui é o método 2, ó, máximo divisor comum. Ele é mais rápido de fazer, porém tem um pré-requisito. Você precisa saber fazer o MDC entre esses dois números aqui para que a gente faça uma divisão só e não precise ficar fazendo divisões sucessivas. Beleza? Vamos lembrar aqui como faz o MDC? O MDC eu vou precisar encontrar o máximo, ou seja, o maior divisor comum entre esses dois números, que é exatamente isso que eu quero. Eu vou procurar o maior número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo, e aí eu faço uma divisão só e acabo e eu torno a minha fração mais simples e irredutível de uma forma mais rápida. Vamos lá? Então, primeiro eu vou ter que fazer quem é o MDC do 60 e do 100. Vou fazer aqui, ó, com vocês, ó, 60 e 100, beleza? Dá o tracinho aqui do lado e a gente vai ficar fazendo ali, ó, decomposição dos dois números usando os números primos. Já sei que eles são pares, sei que dá para dividir por 2, então vamos lá. 60 dividido para 2, 30. 100 dividido para 2, 50. Beleza, Rai, divide para 2 de novo, porque eles ainda são pares. 30 dividido para 2, 15. 50 dividido para 2, 25. Opa, não dá mais para dividir para 2, Rai. Mas o 15 dá para dividir para 3. Dá sim. 15 dividido para 3, 5. 25 dá para dividir para 3? Não dá. Repete o 25. Só divide o número que está dando ali para dividir, ok? E agora, Rai, o 5 e o 25 dá para dividir para 5, que vai dar 1, e 25 dividido para 5 dá 5. Ainda tem um 5 aqui, ó. Vamos terminar com ele. 1 repete, 5 dividido para 5, 1. Quando eu termino aqui, ó, 1 e 1, aí acaba a minha decomposição. E agora, Rai, o que eu faço? Para saber o máximo divisor comum, o que eu tenho que pegar aqui agora? Os números que deu para dividir os dois ao mesmo tempo, porque não tem que ser comum? Então, vamos lá. Esse 2 aqui, eu dividi o 60 e o 100, dividi, então circula ele. Esse 2 aqui, eu dividi o 30 e dividi o 50, dividir, então circula ele. Esse 3 dividiu 15 e dividiu 25? Não, ele só dividiu o 15. Então, ó, esquece o 3. Aqui agora, esse 5 dividiu o 5 e também dividiu o 25? Dividiu, circula ele. E por último, esse 5 só dividiu quem? O último número aqui, ó, só o 5. Então, eu não vou considerar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esses dois números e esse 5 e vou multiplicar, ó. 2 vezes 2 vezes 5. Quanto que dá isso aqui, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o que eu sei, Rai? Que o meu MDC, o meu máximo divisor comum entre 60 e 100 é quem? 20. Então, se eu encontrei o maior divisor comum entre eles, o que eu faço aqui para simplificar? Simplesmente divido pelo MDC ali que eu encontrei, que é o 20. E aí eu vou fazer uma vez só a divisão, ó. 60 dividido para 20, quanto que dá, pessoal? 3. 100 dividido para 20, quanto que dá? 5. Pronto, encontrei a minha fração mais simples, a minha fração irredutível daquela fração grandona ali, fazendo uma divisão só, uma etapa só, né, daquelas várias etapas que a gente faz até encontrar a fração irredutível, fazendo o MDC. Viu? Gostou desse método? Muitos alunos não gostam não, preferem ficar ali fazendo as divisões sucessivas, mas esse método é prático. Para quem sabe fazer o MDC rápido, na hora da prova, isso ajuda muito, beleza? Vamos lá, mais um exemplo aqui para você entender bem legal aí e arrasar nos seus exercícios. 144 e 96. Rai, tu vai fazer o MDC entre 144 e 96? Vou fazer. Vamos aqui, ó, botar ele aqui, ó, 144 e 96. Bota o tracinho aqui, ó, e vambora comigo. Sem preguiça, hein? Vamos lá. Sei que os números são pares, o primeiro número primo é o 2, então eu posso dividir. 144 dividido para 2, 72. 96 dividido para 2, 48. Os dois são pares, continuo dividindo para 2. Ó. 72 dividido para 2, 36.
48 para 2, 24. Ainda tem algum número que dá para dividir para 2. Continua. 36 dividido para 2, 18. 24 dividido para 2, 12. Continua dividindo para 2. 18 dividido para 2, 9. 12 dividido para 2, 6. Rai, o 6 ainda dá para dividir para 2. Posso dividir? Pode. Repete o 9 e divide. 6 dividido para 2, 3. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. 9 dividido para 3, 3. E 3 dividido para 3, 1. Ainda tem um número aqui para dividir por 3. Resultado, 1 e 1. Graças a Deus, acabou minha conta. Mas calma, posso sair multiplicando todo mundo aqui, igual a gente faz no MMC? Claro que não, porque eu estou procurando o maior divisor comum entre esses dois números. Então, eu vou procurar ali os números que dividiram os dois ao mesmo tempo. Esse doisinho aqui eu vou circular, porque dividiu os dois. Esse doisinho aqui eu também vou circular, dividiu os dois. Esse também. Esse também. Esse eu vou circular? Claro que não, porque eu só dividi o 6, o 9 eu repeti. Esse 3 aqui eu posso circular? Pode, porque dividiu o 9 e dividiu o 3. E esse? Não, porque só dividiu um número só. Beleza? Então, aqui o que eu vou ter? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 3, Rai, quanto que é? Ai, Rai, não consigo fazer essa conta de cabeça. Não tem problema, arma aqui, ó. Sem vergonha. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 3, 3 com mais 1, 4. Então, o MDC aqui, ó, desses dois números vai resultar em 48. O que significa, Rai? Que você vai dividir aqui, ó, o 144 por 48 e vai dividir o 96 também por 48. E aí eu vou fazer uma divisão só. 144 dividido por 48 dá 3 e 96 dividido por 48 dá 2. Está aqui, ó, a minha fração mais simples, a minha fração irredutível dessa fração grandona aqui. Viu como é fácil? Dois métodos aí, ó, para você escolher qual melhor aí para resolver os seus exercícios sobre simplificação de frações. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, fala aqui nos comentários para mim, tá? Qual vídeo você quer também assistir aqui no canal para que a gente produza vídeos que sejam do seu interesse. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!